Ibovespa bem próximo das máximas históricas, mas será que ainda tem espaço para subir? Vamos falar um pouco sobre isso. E o Ibov hoje seria uma mola comprimida, pronto para poder disparar? E eu quero falar ainda alguns setores para a gente ficar de olho. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Para contextualizar, no momento em que eu gravo o vídeo, o Ibov encontra-se em torno de 138 mil pontos e apenas em 2025 houve uma alta em torno de 14,8%, que seria em torno de 17 mil pontos. E um indicador que a gente gosta muito de olhar, e eu sempre falo aqui no canal, seria o indicador de preço sobre lucro. No gráfico de cima encontra-se o PL do Bovespa sem a Petro e a Vale, e no gráfico embaixo o Bovespa completo. Percebam que em janeiro de 2008 o PL do Bovespa estava bem esticado, próximo de 16 vezes, então veio a crise do subprime e o PL do Bovespa caiu de uma forma muito vertiginosa. Depois também veio a crise política em meados de 2010 até 2016, então foram boas oportunidades de compra. E antes da crise sanitária, o PL do Bovespa estava próximo de 21 vezes, então estava no momento em que as empresas estavam pagando poucos dividendos e até hoje o Bovespa ainda não se recuperou. E olhando a média histórica de 10,5 e atualmente em 8,3 vezes, ainda teríamos um espaço de subida em torno de 21% para poder alcançar a média. E o mesmo ocorre no Bovespa, excluindo a Petro e a Vale. E a gente vê o reflexo disso em outros índices, pegando o Bovespa doméstico, que são empresas ligadas à economia doméstica, estão com um PL em torno de 9,6, enquanto a média histórica foi de 13, então ainda tem 26% de subida para poder chegar à média. E no índice de Small Caps, o PL encontra-se em 9,5 e a média foi de 14,8, então ainda haveria mais espaço ainda de subida das Small Caps. Percebam que o índice de Small Caps tem uma sensibilidade maior, principalmente à renda fixa e a Selic. E há uma correlação muito grande entre o Ibov e a Selic. Aqui há um gráfico de 20 anos, olhando entre 2004 e 2024. Na linha vermelha tem o Ibovespa e na linha azul a Selic. Percebam que em meados de 2004 a Selic encontrava-se acima de 18%, então isso acabava não destravando o valor do Ibovespa, que encontrava-se próximo de 20 mil pontos. E assim que a Selic foi baixando, o Bovespa conseguiu subir até meados de 2008 para mais de 60 mil pontos. Depois a Selic voltou a subir na crise política e o Bovespa caiu até voltar a meados de 40 mil pontos. E a partir de 2016, a Selic caiu mais uma vez, enquanto o Ibovespa disparou, saindo dos 40 mil pontos a chegar a mais de 120. E atualmente na crise do Covid, em que a Selic encontra-se aumentando, o Bovespa saiu dessa faixa dos 125, 130 mil pontos, chegou a cair a 100 mil pontos de novo e atualmente encontra-se recuperando. Percebam que esse é o gráfico até meados de 2024. Atualmente a Selic encontra-se mais ou menos nesse rumo de 15%. E o Howard Marks tem aquela ideia de second level thinking, que seria aquele pensamento de segundo nível, em que você tem uma projeção à frente e tenta trazer isso a valor presente, imaginando que o cenário da política brasileira poderia mudar e chegar alguém mais próximo da direita, então isso poderia destravar valor e ao mesmo tempo arrefecer a Selic, assim que as contas públicas melhorassem. Então, olhando num gráfico menor de 10 anos, a gente percebe que assim que a Selic começa a estagnar e tem uma perspectiva de melhora, percebam que o mercado não espera a Selic descer para começar a subir. Em 2016, assim que a Selic estagnou, o Bovespa já saiu dos 40 mil pontos até meados de 65 mil pontos e logo depois veio a caída da Selic. Porém, percebam que mesmo quando a Selic começou a baixar, o Ibovespa saiu dos 60 mil pontos até chegar bem próximo dos 120. Então tem muita gente que já está precificando a Selic descendo no Ibovespa, porém olhando para o passado ainda tem um certo caminho a ser perseguido. Mesmo se a Selic voltar a patamares mais baixos, olhando por esse gráfico ainda haveria um bom espaço de subida para o Ibovespa. E a gente tem que entender que o mercado ele é feito de cíclicos e nós temos que ser anticíclicos no pensamento de nossas decisões.
Percebam que nas estimativas de resultados do BTG, olhando o crescimento de lucros de 2024 para 2025, o top 3 seria infraestrutura, agronegócio e commodities. E aqui você vai perceber no gráfico ao lado que infraestrutura sofreu muito olhando os resultados entre 2022 e 2024. Infraestrutura desceu 66%, o agronegócio caiu 61%, commodities, olhando mineração e siderurgia, uma queda de 68% nos resultados, petróleo e gás, uma queda de 70%, papel e celulose, uma queda de 115%. Enquanto a estimativa de crescimento de lucros, o top 3 negativo seria bancos, alimentos e bebidas e serviços básicos. E nos últimos 3 anos, serviços básicos cresceu 115% e bancos cresceram 17%. Então percebam que no top 3 de crescimento de lucros para 2025 estão setores que atualmente encontram-se em baixa. Então o mercado tem esse tipo de movimento em que ele sobe caindo e nós temos que tentar não acertar o nível mais baixo, mas entender que a gente pode pegar empresas enquanto elas estão caindo, pegando em níveis mais baixos para depois nós conseguirmos termos uma alta dentro do nosso preço para poder colher bons dividendos. Agora, já partindo para setorial, quem me conhece sabe que eu gosto da lógica do Barsi de investir. Então, atualmente, esse é o setor que eu ando mais de olho, que são bancos e seguradoras. Bancos têm um PL que encontram-se 23% abaixo da média e seguradoras estão com um PL 25% abaixo da média. Então eu acredito que ainda há espaço para crescer. E em bancos, olhando principalmente para o Banco do Brasil, que houve uma boa queda nos últimos meses, e no setor financeiro, hoje eu estou olhando para a BB Seguridade. Quem conhece o canal sabe que eu tenho aportado, porém a Caixa está chegando em bons níveis para aporte, em que eu espero receber bons dividendos. Agora falando dos outros setores da metodologia Barsi, que seria telecom, elétricas e saneamento. Em telecom sempre houve um preço sobre lucro um pouco mais elevado, consequentemente isso acaba batendo nos dividendos. Porém, olhando hoje, não há um espaço tão grande. Percebam que o PL projetado encontra-se apenas 13% abaixo da média e serviços básicos que englobam elétricas e saneamento encontra-se 18% acima da média. Fiz um vídeo recentemente em que eu mostrei que o índice de energia elétrica subiu 33% apenas em 2025. Então isso acaba puxando as ações para cima e os dividendos para baixo. Mas isso é renda variável, isso não significa que o PL não possa subir ainda mais, porém essa é uma métrica que eu gosto de utilizar em meus investimentos. E além do setor de energia elétrica que cresceu 33% em 2025, coloquei nesse gráfico grandes empresas de saneamento e percebam que a Sabesp cresceu 32% apenas em 2025, Copasa 36%, Sanepar 37% e Horizon 38%. Então esse setor, na minha opinião, se esticou. Então, apesar de caber na minha estratégia de investimentos, eu gosto de olhar preço e não adianta nada comprar uma empresa boa por preços altos. E aqui eu quero mostrar para vocês que não é porque o Ibovespa não sobe que não existem diversas oportunidades. Percebam que em meados de 2008 até 2016, o Ibov caiu em 8 anos 43%. Então foi realmente um moedor de carne. Muita gente saiu da bolsa nesse período. Porém, percebam no próximo gráfico. Porém, esse foi um período de ótimas oportunidades. Percebam no gráfico que não tem mistério nenhum, nem pimentinha, nem empresa da moda, apenas empresas consolidadas. Coloquei Banco do Brasil, Petrobras, TIM, Eletrobras e Banco Itaú. Percebam que entre 2008 e entre 2016 teria sido um ótimo período para acumulação. Nesse período, você teve a oportunidade de comprar Petrobras em torno de R$ 2,00, Banco do Brasil a R$ 4,00, Eletrobras a R$ 8,00, Banco Itaú a R$ 6,40. Então realmente foi um ótimo momento para quem quis continuar aportando, olhando para o futuro. E o futuro vem e recompensa os pacientes. Percebam que no mesmo gráfico, olhando por percentual, a TIM subiu 250%,
Eletrobras 348%, Petrobras 722%, Banco do Brasil 1.200% e Banco Itaú em torno de 4.000%. Então tem muita gente que fica na torcida para o Ibovespa subir, chegar a 200 mil pontos, 300 mil pontos. Porém, pessoal, são nesses momentos de euforia que é muito difícil de garimpar algumas ações que são boas pagadoras de dividendos. A gente tem que ter uma torcida para o Ibovespa cair. Porque se o Ibov cai, você tem a oportunidade de comprar um Banco Itaú, que seria um ótimo banco, num ótimo setor descontado, o mesmo do Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e diversas outras ações. E a gente consegue enxergar esse mesmo fato até mesmo nos IPOs e nos follow-on. Percebam que em 2004 a 2007, que era um mercado menos maduro, estava havendo alguns follow-ons e IPOs. E no momento que a bolsa começou a cair muito, poucas empresas queriam abrir capital, ninguém quer vender o seu negócio barato, então realmente não haviam bons IPOs na bolsa. E entre 2017 e 2021, os IPOs retornaram com força total e atualmente, desde 2022, não houve nenhum IPO. Então isso pode ser um bom indício de que é um bom momento para se aportar na bolsa. E só para finalizar, eu achei esse dado bem interessante, que os IPOs desde 2001, olhando a performance, apenas 7 empresas se mantiveram no azul, tiveram um leve crescimento nas cotações, com destaque para a Horizon e para a Caixa Seguridade, que cresceram acima do Ibovespa no período e são de setores que eu gosto, de setor de saneamento e de bancos. Mas me conta aqui nos comentários, pessoal, vocês têm aproveitado para fazer novos aportes ou a sua opinião é contrária à minha? Hoje você acredita que é um momento de cautela? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.